Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1 e 2, nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Expediente. Requerimento número 413/18, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação número 963/18, de autoria do vereador Odinei Potelec. Indicações números 964 a 968/18 e requerimentos números 414 e 415/18, todos de autoria do vereador Alisson Pires. Projeto de lei do Legislativo PL 130/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Indicação número 969/18, de autoria da vereadora Ângela Mello. Indicação número 970/18 e requerimentos número 416 e 417/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de lei do Legislativo PL 131/18, de autoria do vereador Dailton Feuser. Requerimento número 418/18, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 971 e 972/18, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 419 e 420/18, indicações números 973 a 977/18, todas de autoria do vereador Alisson Pires. Indicações número 978 a 983/18, de autoria do vereador Odinei Potelec. E requerimentos número 421 e 422/18, indicação número 984/18, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 047/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projetos de lei do Executivo PS 128 a 134/18, todas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 044 do chefe do Poder Executivo Municipal, caminhando veto total às emendas 001/18 a 046/18, propostas pelos vereadores Salésio Lima, Zairo Casagrande e José Paulo Ferrarese, ao PE 105/18. Um ofício aqui, senhor presidente. Ofício número 37, Criciúma, 6 de dezembro de 2018. Ilustríssimo senhor Júlio César Colombo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Criciúma, Santa Catarina. Assunto: retorno ao ofício. Prezado senhor, primeiro, cumprimentando cordialmente a direção do Colégio Marista e os alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, dirige-se a vossa senhoria para agradecer a parceria para a realização do projeto OCA, Orçamento da Criança e do Adolescente do Colégio Marista. Adianto que informaremos os requerimentos aos alunos, tornando-os cientes das propostas. Nosso colégio coloca-se à disposição de Vossa Senhoria como forma de agradecimento e parceria. Cordialmente, José Carlos Pereira, diretor do Colégio Marista. É isso, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Marcos Meller. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. A minha questão de ordem é para fazer 2 pedidos. Como já é de conhecimento de todos, na última sexta-feira faleceu o professor Carlos Alberto de Araújo Ferreira, que foi um dos grandes incentivadores da cultura local. Ele que foi diretor de eventos de 2005 a 2015 da Fundação Cultural de Criciúma e foi um dos criadores do Café Concerto, uma pessoa muito querida na cidade, e seria meu homenageado na sessão solene da próxima quarta-feira da Câmara de Vereadores. Então, eu gostaria que fosse enviada uma mensagem de condolências à família, e eu vou retornar ao meu assento e gostaria também que fosse feito 1 minuto de silêncio em homenagem ao professor. Será atendido de pleno na questão da mensagem. 1 minuto de silêncio, então.
Terminado o grande expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Dr. Alisson Pires, declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Dailton Feuser, declina do seu tempo. Com a palavra, vereadora Giovana Zanetti, declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski, ausente. Com a palavra, vereador Marcos Meller. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30, mais 3 minutos e 30 da vereadora Camila. Dispõe de 7 minutos. Então, boa tarde, vereadores, senhor presidente, vereadoras, ao público que nos assiste desse plenário, das galerias dessa casa e também pelas mídias sociais. Sendo essa sessão a última com horário político desse ano, eu gostaria de falar sobre uma indicação que protocolei na data de hoje, que visa trazer melhorias ao transporte coletivo do município. Eu já venho, desde que entrei aqui no Legislativo esse ano, fazendo constantes reuniões com estudantes e também com representantes da Associação Criciumense de Transporte Urbano para buscar melhorias no transporte público para os estudantes e também para a população em geral. E através dessas reuniões com representantes da Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, nós conseguimos encontrar um denominador comum que pudesse trazer melhorias. E, através disso, nós criamos, em formato de decreto, que está contemplado no texto dessa indicação que eu propus, algumas melhorias que eu vou falar detalhadamente agora. Atualmente, cada estudante do município de Criciúma que utiliza o transporte público pode recarregar o seu cartão apenas uma vez no mês. Ou seja, o estudante ele precisa ter todo o dinheiro e recarregar uma vez no mês para suprir a sua demanda de uso do transporte público durante o mês inteiro. Isso sempre gerou vários problemas, pelo fato de que alguns estudantes não têm toda a quantia necessária no início do mês e aí recarregam, por exemplo, a metade, depois de 15 dias o dinheiro acaba do cartão e o cartão fica bloqueado por mais 15, e o estudante tem que encontrar métodos alternativos para se deslocar até o seu local de estudo, seja ir por uma carona, ir a pé, ou em determinados casos, até nem comparecer ao seu local de estudo pelo fato de não ter mais dinheiro no cartão. Então, enviamos ao Poder Executivo um formato de decreto que possibilite aos estudantes, todos os estudantes do município que utilizam transporte público, a fazer 2 aquisições mensais, ou seja, poder recarregar o cartão 2 vezes por mês, e isso facilita muito mais o controle do dinheiro de cada estudante. Outra situação contemplada nessa indicação também é a possibilidade dos estudantes começarem a utilizar o cartão do transporte público também pela metade do valor aos sábados, domingos e feriados, coisa que não pode ser feita atualmente aqui no nosso sistema de transporte público. Aí que entra a situação do direito ao lazer previsto na Constituição Federal, dos estudantes poderem utilizar os sábados, domingos. Atualmente, as linhas de ônibus dos sábados e domingos, em sua grande maioria, se não todas, elas já vão vazias. Então, ao meu ver, não existe uma possibilidade ou um nexo em não permitir que os estudantes possam continuar tendo esse direito de utilizar o cartão do transporte público pela metade do valor aos sábados, domingos e feriados. Outra previsão que consta nessa indicação também é a possibilidade da recarga online, tanto para os estudantes quanto para qualquer cidadão que utiliza o transporte público. Atualmente, essas recargas elas precisam ser feitas lá nos terminais e tem que ser pessoalmente, muitas vezes gerando filas. O que nós propomos aqui, nessa indicação de decreto que queremos levar para o Executivo, é a possibilidade que elas passem a ser feitas também online, com uma pequena taxa, uma taxa que é necessária, cobrada pelas agências bancárias, lotéricas, mas isso evita filas, gera maior comodidade a todos os usuários. Daí o usuário vai poder escolher se ele vai querer recarregar lá pessoalmente ou se ele vai preferir optar por uma comodidade e recarregar em casa através da internet. Isso serve para os estudantes e para qualquer cidadão que utiliza o transporte público, como eu citei. Aí esperamos que o Executivo olhe com carinho para essa iniciativa.
eu estarei articulando e, se possível, também pedir o apoio de todos os vereadores, que isso é uma iniciativa que melhora muito o transporte público da nossa cidade, e é isso que temos que pensar, avançar sempre. Recarga fracionada, utilização sábados, domingos e feriados para os estudantes pela metade do valor e a recarga online. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, boa noite, presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, os que nos acompanham pela rede social. Nós acabamos de ter uma reunião dos vereadores com o Conselho do Criciúma-Prev e iniciamos, então, a fase de discussão de um novo parcelamento. Nós, vereadores, a vereadora Giovana, a vereadora Ademir, estivemos participando ao longo do ano de uma comissão externa que acompanha mais de perto o assunto Criciúma-Prev. E eu tenho dito em todas as reuniões que não votaria mais nenhum parcelamento se não viesse uma solução definitiva, uma solução estrutural. Diante do que foi solicitado pelo Conselho, de que se amarrasse esse parcelamento com a vinculação, com o pagamento efetivo daqui para frente, para que o ano que vem não tenhamos voltar com a mesma ladainha do ano passado, e também tem algumas diferenças, algumas coisas que são boas nesse processo. Por exemplo, a participação externa durante o ano foi importante, vereador Toninho. A participação de membros do governo, isso foi muito interessante. Quer dizer, o governo municipal, ele demonstra preocupação. O secretário Celito teve uma participação muito interessante nesse processo, mas, infelizmente, não chegaram a bom termo de mandar para cá uma solução definitiva. Comparando a uma doença, vereador Alisson, nós temos aí um paciente com câncer em fase terminal, com metástase. E estamos aqui aprovando cibalena para isso, né? Não sei se ainda existe esse remédio. Mas, enfim, eu vou mudar a condicionante do meu voto, então, vereadora Giovana, eu voto a favor, desde que haja essa emenda solicitada pelo Conselho na reunião, de que não se proceda mais atrasos, ou seja, o ano que vem nós não estaremos mais votando, de hipótese alguma, novos parcelamentos, porque é uma situação grave. O argumento sempre usado era que teríamos que aguardar a reforma da Previdência. Duvido muito que aconteça, senhor Adão. Eu duvido reformar a Previdência dos militares, eu duvido reformar a Previdência dos políticos, eu duvido reformar a Previdência do Judiciário. Se reformar, vai ser a do povo, né? Certo? Então, parabéns para quem levou essa situação. E se nós ficarmos aguardando isso, nós nunca vamos resolver o problema do Criciúma-Prev. Não podemos ficar, em hipótese alguma, esperando uma situação que é gravíssima, né, que atinge 2.649 servidores. Então, estou mudando a condicionante do meu voto. Se houver essa emenda, com amarração, com garantia de que não haverá mais atrasos, então votarei a favor ao parcelamento. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereadora Ângela Mello. Declina do seu tempo. Vereador Antônio Manuel. Declina do seu tempo. João Batista Belloli. Declina. Zé Paulo Ferrarese. Declina. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. 3 minutos e 30 cedido por este vereador. Boa noite, mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite, público que nos assiste pelas redes sociais. A gente gravou um vídeo da evolução das obras do Parque dos Imigrantes ao longo desses 6 anos de luta. Então, eu gostaria que o vídeo fosse liberado.
Ó, esse vídeo eu passei para fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Clésio Salvaro, gostaria de agradecer ao ex-prefeito Márcio Búrigo, que efetivamente foi quem deu início ao parque. O parque foi apresentado em 2012 na subprefeitura do distrito do Rio Maina. Em função do parque, pela vez primeira, um governador de estado despachou na subprefeitura do Rio Maina, e uma vez primeira, o grande distrito do Rio Maina vai ter o prazer de comemorar os 139 anos de Criciúma. Criciúma está dando isso de presente também para o distrito do Rio Maina, ou seja, a comemoração da imigração, da colonização de Criciúma a ser feita no distrito do Rio Maina. E aqui eu quero fazer um convite a todo cidadão criciumense e aos cidadãos das regiões circunvizinhas, porque ali vai se utilizar desse equipamento, Siderópolis, Nova Veneza, Forquilinha, enfim. Quem não conhece o Parque dos Imigrantes, eu convido a fazer uma visita. Está muito bacana. Criciúma, que até alguns anos atrás não tinha nenhum parque, está inaugurando o seu segundo e caminhando para o seu terceiro. Isso também tem muito da mão aqui dos vereadores que contribuem. Vereador Júlio, Vossa Excelência dispõe mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Jair Alexandre. Obrigado, Jair. Obrigado, Miri. Então, o grande distrito do Rio Maina não tinha uma praça do porte, da pujança, porque, como todos vocês sabem, o distrito do Rio Maina, ele sempre foi o grande produtor de carvão. E todos os royalties do carvão, infelizmente, a gente não teve o mesmo retorno. Ou seja, não existe lá um legado que a gente pode atribuir a alguma mineradora, a não ser água poluída, um passivo humano de pessoas que dormem abraçadas com tubos de oxigênio, áreas degradadas que agora, felizmente, estão sendo recuperadas. E nessa própria área aí, que uma vez já foi um belo potreiro, nós, quando éramos pequenos, fazíamos piquenique ali, que depois passou a ser uma área de depósito de carvão, agora vai ser uma região onde as pessoas vão poder caminhar, vão poder fazer piquenique. Vai mudar a cultura da região, assim como mudou aqui no Parque das Nações. Então, aqui, ó, o convite, dia 6 de janeiro, é um domingo à tarde. Conto com a presença de todos, vão ter várias atrações que vão estar sendo divulgadas. E parabéns aos vereadores, parabéns ao prefeito. Criciúma está de parabéns por mais um espaço de lazer. A população de Criciúma merece. Obrigado. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias. Em especial, quero cumprimentar ali o ex-vereador dessa casa, Albertino Pacheco, líder comunitário também, que está nos acompanhando, e as pessoas que nos acompanham pela TV Cidadã. Senhor presidente e colegas, eu gostaria de usar o meu espaço nessa tarde. Hoje nós vamos deliberar sobre o veto do Executivo Municipal acerca da emenda 02 ao PS 78 de 2018, que trata da lei de inovação. Essa emenda foi proposta por mim e que haveria a possibilidade da vinculação de 10% do ISS das empresas, que o município arrecada das empresas de tecnologia hoje já na cidade, pudesse ser revertido esses 10% para o Fundo Municipal de Inovação, que foi aprovado por esta Casa. O que ocorre é que a Constituição Federal, no seu artigo 167, ele trata justamente de vedar a possibilidade de vinculação de receita, de impostos a fundos e outras, e outras coisas. Ou seja, de certa forma, o município não está errando quando veta a emenda. Porém, eu gostaria só de deixar uma ressalva que
do jeito que a emenda foi construída e colocada no projeto, ela serve como um direcionamento de onde poderia vir os recursos, presidente, que seriam aportados no fundo municipal. Porque na emenda diz que seriam os oriundos tanto de dotação orçamentária ou a possibilidade de destinação de 10% de receita do ISS dessas empresas. Então, quando se tem essa possibilidade de ou, quer dizer, não quer dizer que está sendo vinculado, mas que está dando uma direção. Mas é uma discussão política e que, de repente, seria derrubada se alguém questionasse na justiça, mas para evitar que esse projeto se prorrogue lá pela frente, se haja uma discussão judicial e que a lei não seja sancionada pelo prefeito, então eu já vou pedir de antemão aos colegas que mantenham o veto do prefeito, até porque nós colocamos já no orçamento desse ano, a previsão do ano que vem de cerca de R$1 milhão, já está garantido, nós votamos a semana retrasada do orçamento. Então, para evitar essa discussão toda, né, e de repente impedir com que a lei seja sancionada, eu peço de antemão, então, a manutenção desse veto. Obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 413/18, autoria vereador João Batista Belloli. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa qual o motivo da retirada da lombada eletrônica que estava localizada na rodovia Antônio Darós, de frente à empresa Inocente Jeans. Por que essa lombada eletrônica foi retirada daquele local e colocada em frente à empresa BE1 Tecnologia? Existe a possibilidade de recolocação da lombada ao lugar anterior em frente à Inocente Jeans, pois tornava mais tranquila a entrada e a saída dos veículos da Rua dos IPs, bairro Jardim das Paineiras. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, vereadores e vereadoras, ao público presente e a todos que nos estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de passar um vídeo, só para vocês verem o problema daqueles moradores ali do bairro Paineiras, o que eles passam todos os dias agora com a retirada dessa lombada. Por favor. Então, como vocês podem ver, né, a imagem está meio lenta aí, não sei se... Essa lombada, hoje ela está nesse local, eles colocaram ela nesse local. Aqui é o loteamento, onde, que é o bairro Paineiras, e as pessoas têm que pegar a rodovia Antônio Darós, então, que é o anel de contorno viário. E essa lombada ela estava mais ou menos onde passa ali, onde está passando o caminhão baú. E eles colocaram ela bem lá para trás. Então agora olha o problema que é dos moradores correndo risco, né, de se mover em um grave acidente, onde tem vários idosos que têm veículos naquela localidade. E simplesmente a DTT, juntamente com a nova empresa que está colocando a lombada eletrônica, vai lá, retira, coloca do local, não fala com ninguém, não fala com a comunidade. Eu já levantei esse assunto ao presidente da DTT, ficou de dar a resposta, até agora não deu a resposta, então estou fazendo um requerimento que venha através de forma oficial para essa casa, o porquê retirando. E também arcando com as responsabilidades. Se tirou a lombada de lá, a hora que acontecer alguma coisa, eu quero saber de quem vai ser a responsabilidade, se vai ser da empresa ou da DTT. Então estou deixando bem claro aqui para todos que realmente revejam esse assunto e coloquem essa lombada eletrônica aonde estava, dando mais segurança àqueles moradores do bairro Paineiras. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida, líder do governo, vereadora Giovana Zanetti.
Boa tarde, presidente. A minha questão de ordem é para pedir a inclusão na pauta desta sessão do PS 127 de 2018. Ele já tramitou por todas as comissões. Autoriza o recebimento pelo Poder Executivo de bens, produtos, serviços e valores em doação a serem aplicados no Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina. Está em votação a inclusão na ordem do dia do PS 127/2018. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Outra questão de ordem, presidente, é para pedir a retirada do PS 119 de 2018. Será atendida de pleno, vereadora. Só o que se trata essa retirada, vereadora? A questão dos Uberes e dos táxis. Ok, vereadora. Ok, vereadora. Só porque eu não... Secretário. Indicação número 963/18, autoria vereador Odinei Potelec, assunto patrulhamento e revestimento com material adequado nas ruas Luiz Roberto Antunes e Marcelo Rodrigo Alves de Aguiar, ambas localizadas no bairro Minunião. Indicação número 964/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto instalação de sinaleira para pedestres na esquina das ruas Santa Catarina e Bucão Viana, bairro Comerciário. Indicação número 965/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto instalação de placas de proibido parar e estacionar na rua Constante Casagrande, no trecho lateral da Escola Estadual Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, Colejão, de frente ao estádio Heriberto Wilson, bairro Comerciário. Indicação número 966/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto melhoria na sinalização da rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário, com a colocação de tachões refletivos. Indicação número 967/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto instalação de placas de proibido parar e estacionar na rua Cecílio Darós, Casa Grande, mais precisamente na quadra localizada entre as ruas Almirante Barroso e Riachuelo, objetivando melhor fluxo na entrada e saída desse trecho, além de notificar os proprietários das residências para que as calçadas apresentem de forma embutida as rampas destinadas aos veículos. Indicação número 968/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto colocação de placas de proibido parar e estacionar na rua Bucão Viana, de frente ao quiosque do Tigre, bairro Comerciário. Requerimento número 414/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existem estudos para a duplicação da rua Defende Casagrande, desde o início da Avenida Gabriel Zanetti, no sentido bairro São Cristóvão, até o encontro da rua Saldanha da Gama, bairro Comerciário. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, e a todos que nos assistem aqui na plenária, em casa, pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. Senhor presidente, subo a essa tribuna a discutir esse requerimento e também comentar as demais indicações. Subo como representante, então, dos moradores do bairro Comerciário, não só porque moro no bairro, mas também porque participei de algumas reuniões, inclusive da última reunião da Associação de Moradores da AMBAC, da Associação dos Amigos do Bairro Comerciário, que tem como seu presidente o Renato Marcelino. Então, todas essas reivindicações fazem menção ao que foi deliberado nessas reuniões. E esse requerimento especial, senhor presidente, porque o bairro Comerciário, apesar de ser um bairro bem populoso, ele tem uma característica que ele serve de passagem para as pessoas que vão do centro, principalmente agora por conta da via rápida. E nesse requerimento em especial, as pessoas que vêm para a Avenida Gabriel Zanetti, retornando da via rápida, encontram uma bifurcação, aliás, um gargalo, um funil vindo de 2 faixas, ou seja, uma duplicada para uma faixa simples, que seria a Defende Casagrande, que uniria a Gabriel Zanetti até a Almirante Barroso. Então, esse trecho entre o bairro Ceará, passando pelo São Cristóvão e descendo ao bairro Comerciário. Então, alguns engenheiros que moram no bairro estiveram nessa reunião, disseram que fizeram a medição e há, sim, a possibilidade de alargamento da via para transformar em três mãos, melhorando, assim, ao fluxo de veículos. Então, o objetivo desse requerimento é incitar ao DTT
um estudo mais aprofundado, de forma mais rápida, inclusive, que haja um estudo para que haja um alargamento da via e transformá-la em 3 vias para que haja um melhor fluxo de veículos. Então é isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos e agradeço também a aprovação desse requerimento. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 415/18, autoria vereadora Alisson Pires, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe estudo para colocações de placas de proibido parar e estacionar na rua Almirante Barroso, trecho descida do City Club, bairro Comerciário, e transformar esse pequeno trecho em trevo alemão, objetivando melhorar a entrada de veículos à direita da rua Cecílio Darós Casagrande. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 969/18, autoria vereadora Ângela Melo, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Darcy João, bairro São Sebastião. Indicação número 970/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto colocação de placas de identificação no viaduto Sinara Pavan, situado na rodovia Arquimedes Naspolini, bairro Mina Naspolini. Requerimento número 416/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: a Prefeitura Municipal pretende tomar providência para reduzir a alta velocidade dos veículos que descem a rua Ercílio Luz, mais precisamente entre a Travessa Gabriel Benedetti e a rua Lauro Miller. Os riscos de acidentes são iminentes. Caso esteja no planejamento essa medida de controle de velocidade no local, informar quando será realizada. Caso negativo, que seja informado o porquê da Prefeitura não considerar este local perigoso. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 417/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto envio expediente à Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos Regional Criciúma para que encaminhe essa casa a seguinte informação: quando será resolvido o problema do atraso nas entregas de encomendas e correspondências no bairro Linha Batista? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 418/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe estudo ou projeto para transformar em via de mão única a atual rua Antônio Pirola, bairro Floresta, de frente à Escola Municipal Ercílio Amante, em caso positivo. Qual a data prevista para que isso aconteça? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 971/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre com a respectiva sinalização de frente ao CI Arca de Noé, localizado na rua Pedro Rodrigues, bairro Comerciário. Indicação número 972/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto colocação de placa de sinalização no anel viário, nas proximidades da rótula do bairro São Simão, com as indicações para Cocal do Sul, Criciúma, Siderópolis e Morro da Fumaça. Requerimento número 419/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existem estudos para refazer lombada em frente à Escola Estadual Joaquim Ramos, bairro Comerciário. Essa lombada foi construída logo após uma faixa elevada de pedestre, o que vem gerando transtorno ao trânsito local, tanto para veículos como para pedestres. Por qual motivo uma lombada que tem a finalidade de diminuir a velocidade dos carros foi colocada após uma faixa elevada de pedestre? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 420/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto requer-se a mesa ouvido plenário na forma regimental, envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe estudo para que a rua Constante Casagrande seja convertida para mão dupla no trecho onde estão localizadas a agência do shopping de Ideias e o restaurante. O itinerário do transporte coletivo que circula pela rua Riachuelo poderia ser desviado para a rua Constante Casagrande e adentrar a rua Almirante Barroso. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite uma vez mais, senhor presidente. Eu vou discutir esse requerimento só para que os pares entendam o motivo do requerimento. Quem mora no bairro Comerciário, acima da rua Almirante Barroso, para passar para o outro lado, sentido Colegião ou estádio Heriberto Rios, tem que aguardar, né, seja na rua Tuiuti ou na rua Cecília Darós. Aliás, só na rua Tuiuti, porque a Cecília Darós não pode passar a Almirante Barroso. Então, o fluxo é muito intenso, é muito dificultoso a travessia desses veículos. Esse é um ponto. O segundo ponto, que o ônibus de transporte coletivo que desce do SESI, ele tem que virar à direita, na Riachuelo, depois à esquerda, na Tuiuti, para depois adentrar na Almirante Barroso. Sendo que a rua Constante Casagrande, o pequeno trecho entre Almirante Barroso e Riachuelo, ela é mão única. Se convertê-la em mão dupla, onde já existe um semáforo, vai acabar com esse transtorno, porque o ônibus pode fazer a conversão ali e os moradores daquela região atravessarão tranquilamente a Almirante Barroso para o outro lado da cidade. Então, é um requerimento muito simples que vai melhorar sobremaneira os moradores daquela região. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 973/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto instalação de placas de proibido estacionar junto à placa de pare existente no lado direito, num recuo de 12 metros da área do estacionamento da rua Henrique Genaldi, esquina com a rua Constante Casagrande, bairro Comerciário. Indicação número 934/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto substituição da faixa de pedestre demarcada na esquina da rua Almirante Barroso com a rua Tuiuti, bairro Comerciário, por uma faixa elevada para a travessia de pedestres. Indicação número 935/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto colocação de placa de proibido estacionar ou colocação de tachões na rua Desembargador Pedro Silva, de frente à Receita Federal, bairro Comerciário. Indicação número 976/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto colocação de tachões refletivos na rua Desembargador Pedro Silva, cruzamento com a rua Agrícola Guimarães, bairro Comerciário. Indicação número 937/18, autoria vereador Alisson Pires, assunto substituição da lombada existente na rua Agrícola Índio Guimarães, bairro Comerciário, por uma faixa elevada para a travessia de pedestre, bem como a construção de uma lombada próximo ao imóvel número 303. Indicação número 938/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto revitalização da quadra de esporte de frente à Escola de Ensino Fundamental Dr. José de Pata, localizado na rua João Colombo Luiz, bairro Colonial. Indicação número 979/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto drenagem do córrego, localizado na rua Idílio Antônio Ribeiro, bairro Colonial. Indicação número 980/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto pintura da faixa de pedestre de frente à Escola de Ensino Fundamental Dr. José de Pata, localizado na rua João Colombo, bairro Colonial. Indicação número 981/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto pintura da faixa de pedestre na rua Manuel João Machado, de frente ao posto de saúde, bairro Colonial. Indicação número 982/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto sinalização horizontal e vertical, indicativa de proibido estacionar na rua Silvestre Scott, mais precisamente entre a Sônia Avivamento e a residência de número 481, bairro Santa Bárbara. Indicação número 983/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto revitalização do parque infantil localizado na rua Manuel Machado, ao lado do centro comunitário, bairro Colonial. Requerimento número 421/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto
envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações. Requer cópia do edital de chamamento público da Fundação Cultural de Criciúma, número 003/18, relativo ao gerenciamento do CEL, Centro Integrado de Esporte e Cultura, bairro Progresso. Cópia dos protocolos para habilitação do certame, bem como cópia dos respectivos projetos. Cópia do contrato de colaboração entre a FASC e Fundação Cultural de Criciúma. Cópia da ata da sessão do dia 27 de agosto de 2018, correspondente ao edital citado. Cópia do relatório técnico e financeiro desde a contratação da FASC relativo ao gerenciamento do CEL. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes. Cumprimento especial ao Albertino Pacheco, que nos honra com a sua presença. Senhor presidente, esse requerimento faço por uma amostragem, porque me recordo perfeitamente que em julho do ano passado eu tratei sobre a questão do marco regulatório nessa tribuna, da Lei 13.019. E ali foi bem polêmico na época, e essa lei, ela reflete efetivamente condições diferenciadas daquilo que nós estamos acostumados com relação à Lei 8.666. Então, o marco regulatório tem uma outra característica, e dentro dessa característica é que, por amostragem, optei em fazer essa solicitação, buscando informações acerca daquele edital de chamamento público, buscando todos os protocolos, todos os habilitados na ocasião, os seus projetos, buscando inclusive a cópia do contrato de colaboração, que é uma figura existente na Lei 13.019, e aí a ata da comissão, dos relatórios financeiros, técnicos, do cumprimento, desde o começo da contratação até o momento atual. Então, eu busco essa aprovação, senhor presidente, no sentido de a gente trazer para a discussão e apresentar até o exemplo, o modelo de como se aplica efetivamente a 13.019, que recomendo mais uma vez a leitura por todos os vereadores, porque se trata de uma lei importantíssima na concessão ou na disputa de uma oportunidade de mostrar um serviço. E esse chamamento público traz para a baila essa discussão e essa apresentação. Então, recomendo mais uma vez a leitura da Lei 13.019, viu, vereador Tita? Porque ela traz informações importantes e aí nós podemos entender efetivamente, repito, por amostragem, toda a aplicação dela, nesse fato real, nesse chamamento público que ocorreu em relação ao Centro Integrado de Esporte e Cultura do bairro Progresso, e através da Prefeitura e a própria AFASC. Por isso eu peço a aprovação das vereadoras, dos vereadores desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento contém discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 984/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Manuel Broca, localizado no bairro São Simão. Requerimento número 422/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações: relatório das receitas arrecadadas e das despesas executadas no ano 2018, relatório de restos a pagar no ano de 2017, especificamente com a inscrição em dívida ao Criciúma Prévio. Requerimento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum.
Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal à emenda número 02/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec, que modificou o inciso 2º do artigo 8º do projeto de lei do Executivo PE 078/18, que dispõe sobre as normas de incentivo às atividades tecnológicas e de inovação realizada pelas organizações e cidadãos estabelecidos ou domiciliados no município de Criciúma. O veto se dá em razão que a previsão de destinação de 10% da receita do ISS ao Fundo Municipal de Inovação resulta em vinculação de receita, o que é vedado expressamente pela Constituição Federal. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Lembrando que a votação será nominal, assim o vereador chamado se dirigirá ao microfone ao lado e anunciará se é a favor ou contra o veto. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada. Vereador Ademir Honorato, MDB. Mesmo apesar do pedido do vereador, eu sou contra o veto. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Ausente. Vereador Alisson Pires, PSDB. Presidente, respeitando o desejo do autor do projeto, voto a favor do veto. Vereadora Ângela Melo, MDB. Toninho, o líder está pedindo contra. Presidente, a favor do veto. Vereador Antônio Manuel, MDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Dailton Feuser, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereadora Giovana Zanetti. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Jair Alexandre. Conforme o vereador, a favor do veto. Vereador João Batista Belloli. Contra o veto, senhor presidente. 5 a 4. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Conforme o pedido do vereador, a favor do veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. Eu sou contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Atendendo o pedido do vereador, a favor do veto. Vereador Marcos Meller, PSDB. A favor do veto, senhor presidente. Vereador Salésio Lima, PSD. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Valmir D'Agostin, PP. A favor do veto. Vereador Zairo Casagrande, PSD. Contra o veto. É isso, senhor presidente. 3 a 3. 2, 4, 5. Foi mantido o veto 10. por 9 votos contra 7. 10, né? Não é 10. 9 votos contra 7, vereador Jair. Vereador Aldinei estava ausente. De qualquer maneira, bateu. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PE 127/18, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal,
que autoriza o recebimento pelo Poder Executivo de bens, produtos, serviços e valores em doação a serem aplicados no Parque dos Imigrantes no Distrito Rio Maina. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, solicitada pela líder do governo e aprovada por unanimidade, conforme artigo 112 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Não aparece. Votação liberada no painel. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto legislativo PL 117/18, proposto pelo vereador Valmir D'Agostin, que denomina Servidão Lealcino Custódio Serafim. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 118/18, proposto pela vereadora Ângela Mello, que obriga a instalação de indicadores luminosos nas casas noturnas, boates, danceterias e casas de espetáculos localizadas no município de Criciúma e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Ângela Mello. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa de trabalho, a todos os vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste. Bom, talvez um pouco estranho, né, a gente colocar um projeto como esse, a questão da iluminação nas casas noturnas, mas é necessário. Até porque, há 5 anos atrás, tivemos um grande evento em Santa Maria, onde 200 e tantas pessoas vieram a óbito, porque todas as casas elas acabam tendo a sinalização das portas, acima identificando saída, os blocos autônomos, os blocos de iluminação, como a gente observa aqui na própria casa. Porém, se nós tivermos muita fumaça, a fumaça sobe e nós não temos essa visão das saídas de emergência assim
identificada para que não haja tanto óbito numa condição de um sinistro. Porém, esse projeto ele vem ao encontro de uma faixa de sinalização entre o assoalho. E com isso, se houver uma fumaça densa que atrapalhe essa saída de emergência, nós temos o piso para nos guiar à saída adequada do espaço ali que estamos. Então, hoje as casas noturnas, a gente sabe que são muitas edificações antigas, que se tornam casas noturnas, inclusive com portas de abertura para a parte interna e não externa. No momento de um sinistro, a dificuldade passa a ser maior. E o projeto vem ao encontro dessa luminosidade para que, se nós estivéssemos numa situação de um sinistro de fumaça, onde eu não consigo enxergar a saída, onde eu não consigo identificar o bloco autônomo, eu possa sair agachada por essa iluminação que ela não é através de interligada à energia, e sim uma pintura existente, da qual faz com que no escuro ela acabe iluminando todo o espaço e fazendo com que as rotas de fuga sejam visíveis para quem está agachado. Por isso eu peço a aprovação do projeto aos demais vereadores, né, que é um projeto importante. Infelizmente, as situações que nós precisamos legislar, porque as normas hoje que nós temos, poucas são cumpridas por muitas casas noturnas. Eu peço a aprovação de vocês. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Tem que ter uma enchida de lâmpada lá na colinha, acabar com a faca. Votação encerrada, painel liberado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 119/18, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina Rua Lúcia Minotto Colombo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 120/18, proposto pela vereadora Ângela Melo, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Ângela Melo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, ao longo de alguns dias atrás eu ouvi muitas críticas de pessoas da imprensa, opiniões contrárias a esse projeto. Bom, a questão não é proibir a queima de fogos, e sim o estouro desses foguetes, a questão do estampido, o barulho que isso acaba trazendo problemas para os hospitais, para as casas de repouso, para os animais de uma forma geral, e principalmente para quem tem hipersensibilidade auditiva. Isso vem ao encontro de uma demanda das próprias crianças que têm autismo. Nós não estamos proibindo a questão da queima de fogos, até porque, se tratando de segurança, para poder fazer uma queima de fogos, é necessário ter uma pessoa, um técnico habilitado,
com a certificação do Blaster, que é o certificado que autoriza ele a fazer a queima de fogos, dentro de uma área de segurança, para que não haja maiores problemas, né? Sem contar as mutilações que acabam ocasionando porque as pessoas não sabem, de fato, como manusear esse artefato. E a tendência hoje, tanto aqui em Santa Catarina, como já a nível de Brasil. São Paulo, a queima de fogos vai ser fogos sem estampido, sem estouros, vai ser mais luminosos. Florianópolis vai ser a mesma coisa esse ano, a queima de fogos também vai ser sem o barulho. Então, a gente precisa fazer algo nesse sentido, porque a dificuldade... Imagina, tu pensa num hospital, alguém chega aqui próximo, fazer uma queima de fogos. Pensou nos acamados? Pensou nessas pessoas que ali estão doentes e precisam desse repouso? Ao mesmo tempo, os asilos... As pessoas pensam, não pensam. Eles não querem saber a hora de soltar esses fogos e, ao mesmo tempo, a quem vai incomodar, né? Mas, principalmente, até minha irmã se encontra aqui no plenário, ela trabalha numa escola, lida muito com autista. E o fato tocar o sinal da escola, eu já vi o autista sair correndo com a mão no ouvido por causa do barulho. E nós temos uma sobrinha que tanto tem síndrome de Down quanto autismo. E a gente sabe como ela é hipersensível à audição dela com relação a esses barulhos em excesso. Por isso que eu peço o apoio de vocês nesse projeto. Lembrando, não é proibir a queima de fogos, e sim que os fogos não tenham mais os estampidos ou mais... Por favor, vereador. Vereadora, a minha dúvida é a questão da fiscalização. Por exemplo, uma virada de ano. Quem vai fiscalizar isso? Isso que é a dúvida. Porque vai ter gente para fiscalizar a cidade inteira. Não sei se vai ser uma restrição na venda desse produto, porque é uma situação bem complicada. Até eu acho interessante o projeto, pelo que você explanou para nós aqui. Mas a questão da fiscalização, eu não sei como é que a gente vai conseguir... que a prefeitura, né, vai conseguir fazer esse tipo de fiscalização para que não ocorra então o estouro de fogos. Bom, na verdade é uma questão de conscientização, né? Infelizmente a gente chega a um momento no país que tudo tem que estar sendo feito através de legislação e cada vez mais a gente conscientizar as pessoas. Porém, para que haja essa queima de fogos, as empresas que fornecem esse material, ela automaticamente tem que ter um controle, né? E esse controle parte também do princípio das lojas que fornecem isso. A partir do momento que a gente coloca uma situação como essa, elas mesmas vão começar a rever a forma de venda desse material delas, fazendo com que cumpra o que está na legislação. Pois não, senhor vereador. Obrigado pela parte, vereadora. Só não sei se a senhora chegou a observar, porque tem uma lei federal, que é uma lei muito antiga, por sinal, de 1942, que trata sobre, que dá essa permissão, né, da fabricação, comercialização, tudo mais. E observei realmente que no estado de São Paulo, várias cidades do estado de São Paulo também já aprovaram uma lei semelhante à sua, né? Que, por outro lado, também, nós tivemos, numa das decisões do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, uma liminar suspendendo os efeitos de uma dessas leis. Não sei se a senhora chegou a observar isso, né? Até o que me preocupa mais é a lei federal que permite, né, a fabricação e a comercialização. E aí nós estamos, talvez, né, legislando, suprimindo uma lei federal, né? Nós estamos até dentro da própria hierarquia da lei, e é o que me chama a atenção. Acho que o projeto bacana, eu acho que realmente a senhora traz os seus argumentos que me convence, né? Não é nada nesse sentido, né? Eu só estou questionando, porque existe lei federal e existe liminares já suspendendo efeitos de leis semelhantes a essa. Volto a frisar, a senhora terá o meu apoio, com toda certeza. Eu só gostaria que a senhora me justificasse se chegou a observar esse detalhe em relação ao seu projeto.
Bom, na verdade, eu acabei averiguando o que existe hoje a nível de Brasil e de Santa Catarina, né? O pensamento aqui foi em prol do que nós temos das dificuldades com relação às pessoas que têm essa hipersensibilidade, né? E acredito que se nós tomarmos pé como Laguna, até o nobre vereador me colocou agora há pouco, que Laguna também adotou o mesmo critério, né? Se nós tomarmos consciência e trabalharmos em prol daqueles que mais são prejudicados, automaticamente ou futuramente podemos ter uma mudança, né? Lógico que nós estamos falando de legislações bem antigas, né? E nós estamos aqui para mudar esse perfil. Por isso eu peço a aprovação do projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada, votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 123/18, proposto pelo vereador José Paulo Ferrarese, que declara de utilidade pública a Associação de Karatê Guerreiros do Sul. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 127/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina a Rua da Piedade. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 128/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina a Rua Aquarela. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 129/18, proposto pelo vereador Salésio Lima, que denomina a Rua Sol Nascente. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de resolução PR 11/2018, proposto pelo vereador Aldinei Potelec, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 95 da resolução número 011 de 2014, de 11 de dezembro de 2014, regimento interno da Câmara Municipal de Criciúma. Tal medida visa elencar as tribunas livres na composição das sessões ordinárias. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 046/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar número 287, de 27 de setembro de 2018 e da outras providências. Tal medida visa a redução da alíquota do ISS às franquias. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, a vereadora Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Vereadores, me permitam, presidente, nós já discutimos e aprovamos em primeira votação esse projeto de lei na semana passada, mas eu tenho algumas novas informações para passar para vossas excelências, para demonstrar que estamos no caminho certo quando o governo municipal, atendendo o pedido do setor, propõe a redução da alíquota. Saiu um relatório agora do terceiro trimestre desse ano, que apontou o crescimento de 6,7% no setor de franquias e gerou mais de 80 mil vagas de trabalho, o setor de franquias no Brasil. E aqui na região sul do Brasil, por exemplo, né, nós temos alguns dados que são interessantes, né? Então, as franquias cresceram 6,3%, a receita dessas empresas subiu de 41 bilhões, vereador Júlio Kaminski, para 44 bilhões nesse terceiro trimestre. E o faturamento acumulado nos últimos 12 meses também variou positivamente em 7%, saltando de 159 bilhões de reais para 170 bilhões. E as redes aqui, especificamente do sul do Brasil, elas tiveram uma variação ainda maior, e cresceram cerca de 15%. Faturaram de 6,1 bilhões para 7 bilhões de reais nesse terceiro trimestre, e a rede passou de 697 para 805 empresas de franquias instaladas no sul do Brasil. Então, repito, quando nós vemos o município reduzindo a alíquota, é uma forma de atrair essas empresas a virem se instalar na cidade de Criciúma, proporcionando assim o crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade e também a geração de novos postos de trabalho. Por isso, mais uma vez, peço aos colegas vereadores a aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Legislativo PLC-PL 004/18, proposto pelo vereador Ademir José Honorato, que dá nova redação ao artigo 267 da Lei Complementar 287/2018. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Vai discutir, vereador? É a segunda votação. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. A você, os membros da mesa, vereadores e vereadoras, também que o público nos acompanha em casa. Na semana passada, na outra oportunidade, eu vim aqui e falei um pouco da lei. Agora eu quero falar do efeito prático disso, certo? O porquê dessas cobranças do ISS por fora dos cartórios, certo? Esse projeto vai fazer com que o pagador de impostos que vai no cartório, ele economize 5% em tudo que ele vai usar lá, certo? Seja uma taxa de R$10, 50, 100, 200, vai fazer ele economizar 5% do que ele for para usar lá no cartório, certo? Um exemplo, doutor Alisson, né, o que você faz o serviço, né, você tem a sua tabela e você paga a nota fiscal, paga os 5% sobre o trabalho que você faz e é você quem paga. Um exemplo, os advogados também, doutor Júlio, os dois Júlios aqui, fazem serviços, certo? Tem a tabela, o ISS vocês pagam do trabalho cobrado de vocês. Da mesma forma, você tem aquele dia um borracheiro, que ele vai, presta serviço, ele cobra aquele valor de R$10, certo? Ele vai pagar também dentro do valor cobrado, né? Em vários outros casos, o Feuser, o Toninho também são prestadores de serviços, da mesma forma. Então, não paga em cima do serviço cobrado, é deduzido os 5% de ISS e pago para o município. E tem que ser pago porque é lei, né? Então, vamos supor aqui que esses casos que eu citei e a mesma coisa também o cartório, é um serviço de R$10, certo? Neste caso aqui deles, como prestador de serviço, um serviço de cobrança de R$10, eles vão ficar com 9,50 e 50 centavos eles vão pagar para o município, certo? Porém, de contrapartida, se a gente olhar, não acontece isso com os cartórios. Ele tem uma taxa de serviço lá de R$10. Você vai lá, faz, eles cobram R$10 e botam, além daquele R$10 da tabela deles, por fora, mais os 5%. Vamos supor, um serviço de R$10 do cartório, mais os 5% de ISS, vai custar R$10,50 para o contribuinte. Então, é só um exemplo, né? Nesse caso, para você saber que vai economizar 5%. Né? Não vai haver renúncia de receita do município, certo? Porque é questão de interpretação, certo? Em vez de ele só recolher por fora do cliente que vai lá no cartório, ele vai tirar do próprio serviço dele. Nesse caso, o cliente está pagando 2 vezes para eles, né? Em cima da tabela cheia e mais os 5% por fora. Então, eu peço aprovação, né? Eu acho que, como já foi aprovado em primeira parte, né? Nessa segunda agora, na segunda votação, também seja votado, certo? E aprovado. Muito obrigado aí. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Não, tem mais. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC 044/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui isenção para os tributos previstos na Lei Complementar Municipal 287/2018, denominada Código Tributário do Município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Foram apresentadas 5 emendas, atendidos os requisitos regimentais. Então, nós vamos discutir emenda com emenda, só tratando para o cidadão entender. Essa é uma lei importantíssima para a cidade de Criciúma, pois ela trata das pessoas que têm direito à isenção de seus tributos.
Emenda 001 ao PLC 044/18. Acrescento o inciso 9º ao artigo 3º do projeto de lei complementar do Executivo PLC 044/18, conforme segue. Artigo 3º, inciso 9º. Os terrenos baldios localizados na área central do município que sejam cedidos por comodato para serem utilizados como estacionamentos públicos, conforme documentação probatória. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2018. Está em discussão a emenda 01 ao PLC 044/2018. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras. Nós estamos passando por um momento que temos até falta de estacionamento na região central, principalmente. Isso aqui não é uma lei para, de repente, fazer em qualquer local. Ceder um espaço lá na quarta linha, lá não tem necessidade. Mas na área central, em áreas de grande fluxo, é necessário. Então, nós temos muitas áreas dessa no município que estão realmente paradas, certo? Que as pessoas ela detém o terreno, só que ela fica ali parada, aquele terreno, ele paga o IPTU. Bom, essas faltas de estacionamento, de vagas de estacionamento, elas podem ser preenchidas por esses terrenos e baratear um pouco mais, né? Por sinal, se a gente pegar e fazer a verificação, de contrapartida, o dono do terreno, ele fica isento de IPTU. Lógico, tem uma documentação, tem tudo que comprove, tudo certinho, que ele, né, das dadas à necessidade, e o município vai explorar isso. Ou seja, é um rotativo do município que pode pegar e fazer diferença para isso. O rotativo do município é mais barato do que os rotativos normais. Normalmente a gente aqui em certos locais, bota ali, paga 6, 7, 8 reais, e de repente nos terrenos desses o município pode pegar, usar ele, certo? Para si, e vai gerar emprego, vai gerar renda, e vai dar um pouco mais de espaço para o comércio e para a região central. Então fica a critério dos senhores, um bom projeto para ajudar a resolver esse problema que está acontecendo de estacionamento no centro. Peço a aprovação dessa emenda. A emenda 01 ao PLC 044/2018 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi rejeitada, eis que 8 votos favoráveis e 6 contrários. Como se trata de PLC, há necessidade de 12 votos. Emenda 02 ao PLC 044. Acrescento o inciso 4º no artigo 10º do projeto de lei complementar do Executivo PLC 044/18, conforme segue. Artigo 10, inciso 4º. Produtor rural do município, quando estiver participando de feiras ou eventos itinerantes, desde que esteja com o uso de notas de produtor municipal. A emenda está em discussão. Com a palavra, o autor da emenda, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, públicos assistir aqui em casa também. Isso aqui não é um projeto de isenção, é um projeto de valorização. Como sempre falo nessa tribuna, né? O agricultor é o último a receber qualquer tipo de incentivo nesse município. Desde estrada, iluminação, energia, água e por aí vai, certo? Se o agricultor não trabalhar, a cidade não come, ela não dorme direito. Precisamos da vida, talvez, já comentei algumas vezes, de um juiz, um médico, 2, 3 vezes, mas de um agricultor a gente precisa no mínimo 3 vezes ao dia, certo? Os agricultores, eles participam
da venda de varejo? Quase nada, muito pouco. Eles só produzem, eles não têm essa oportunidade de sair para fora. E quando você tem uma oportunidade de participar, de expor, de estar no meio, de fazer, certo? Essa parte de poder faturar um pouquinho mais, certo? Ele tem que pagar essas taxas de alvarás, altas taxas. Tem que pagar a vigilância sanitária, de funcionamento, né? Então, penalizando, né? Digo assim, ó, pagar, ter essas licenças só para ir participar, às vezes, de poucos eventos que tem no município, certo? Tem lá uma feira, 2 no ano, e às vezes alguma feirinha que eles fazem. Eu não estou falando aqui, certo, desses que fazem feira livre. Para e pense, eu não estou falando de feirante, estou falando dos agricultores, que todos eles que trabalham no município, né, que eles fazem, têm os seus, eles são produtores do município, né, eles usam isso para fazer o próprio reinvestimento do terreno. É uma vendinha pequena que eles vão e fazem para reinvestir no próprio terreno, né. Então, pagar essas taxas aí, elas praticamente inviabilizam eles. Em certos pontos, eles vão pegar e fazer uma venda lá de produtinho que eles têm que custa 100, 200 reais, né, devido à quantidade, elas têm que ser grandes para ter esse pequeno alento, né? Então, pensando nisso, a gente fez essa emenda, né, para favorecer as pessoas, que elas se passam despercebidas das sociedades, à margem dos grandes valores, certo? Então, é importante ressaltar também que são agricultores inscritos usuários, senhor presidente. Eles são inscritos usuários do município, esses que realmente têm cadastro no município. Cedo à parte, senhor vereador. Cedo. Obrigado, vereador. Vereador, eu só gostaria que o senhor me esclarecesse um pouquinho mais, quando o senhor trata de feiras ou eventos itinerantes. Feiras itinerantes. O que se aplica a feira itinerante? Por exemplo, faz-se uma feirinha na frente da prefeitura, isso é uma feira itinerante para Vossa Excelência? Sim, senhor. Quer dizer, qualquer feira, qualquer situação, se eu participar de uma feira, é a mesma coisa que eu participar de 150 feiras itinerantes no mês? Como é que funciona? Como é que é essa matemática para se beneficiar? Como o senhor tratou, nós estamos falando de isenção, vereador, estamos falando de isenção. Como é que se aplica? Qual é a regra que se aplica e o que vem a ser feiras e eventos itinerantes que consiga efetivamente justificar esse benefício? Ora, eu vou ali e faço uma única feirazinha, uma feirinha pequenininha ali. Eu já faço jus a esse benefício? Eu gostaria só de entender isso para ver a dimensão, efetivamente, daquilo que o senhor pretende em relação a essa emenda, vereador. Perfeitamente. Hoje, se você tem uma loja, você paga o alvará uma vez por ano. Se você vai fazer uma feira, qualquer tipo de feira, o cidadão ele tem que ir lá e pagar essas taxas. Um exemplo, lá quando eles fazem a Oktoberfest lá, cada lojinha daquela tem que pagar o seu alvará de todos normais. Isso, eu estou falando daquele lado, não é de festa. Eu estou falando do agricultor, que ele vem aqui, vamos supor, usa para fazer essa feirinha que você falou, ali na frente da prefeitura. Aquela feirinha que é chamada pelo município para vir fazer ali, para valorização, até para mostrar o produto que o município tem, certo? Ele tem que pagar essa taxa. Se na semana seguinte tiver um outro evento desse, hoje, ele tem que pagar novamente, mais 200, 300 reais. A hora que tem aquele evento bonito que se faz lá não é Casa Pronta, como é que é da Feira da Agricultura, Agroponte, eles têm que pagar também. Entende? Se tiver três feiras dessa no ano, que eles participarem, eles vão ter que pagar 3 vezes a taxa. Então, assim, só tem uma agroponte no ano que eles participam do município. Não, qual o incentivo que o município dá hoje? Nada. Nenhum. Além dessa feira da agroponte lá, eles têm que pagar para ir lá mostrar o produto, às vezes até fazer o experimento, dar para as pessoas ali para experimentar o produto deles. Certo? Então, eles têm que pagar para isso. Tudo bem, faz parte. Mas assim, hoje, né, a gente quer essa isenção por esse motivo. Eles vão lá, vão fazer o trabalho deles, vão levar os produtos, certo? E cada vez que eles têm que se mostrar, eles são obrigados a pagar. Bem frisado, fica, vereador Kaminsky. Não é o feirante aquele que trabalha todos os dias. Feirante. É o agricultor, que ele não é feirante. É aquele agricultor comum, que ele paga, que ele pega todo mês os seus recibos lá e lança suas notas. Esse comércio, da agricultura, ele gera mais de 20 milhões para o município. Ele gerou, ano passado, mais de 600 mil reais para o município, direto. Qual foi? Não. A produção do município de Criciúma gerou mais de 600 mil reais para o município. Agricultura, qual foi o retorno? Não teve nada. Agora, para eles expor o pouco produto que eles têm, para ir lá, isso é um incentivo para eles. Fazer sair de casa, pegar o carro, encher o carro, ir lá, fazer aquela feirinha no dia.
Pô, às vezes eles vão lhe vender produtos que vai dar 100, 150, 200 reais e custa mais caro para o imposto para eles. Então eu só estou pedindo isso aí, a isenção desses produtores. Eu não estou falando de comerciantes. Muito obrigado, boa noite e peço aprovação, senhores. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 002 ao PLC 044/2018. Votação liberada. Agilizar. Votação encerrada. A emenda 02 ao PLC 044 foi aprovado com 12 votos favoráveis e 2 contrários. E uma abstenção. Emenda 03 ao PLC 044/18, acrescenta inciso ao artigo 3º do projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 044/18 com o seguinte teor: os imóveis sediados no município de Criciúma e que funcionam como sede de instituições de assistência às pessoas que sejam portadoras de neoplasia, tumor maligno, doenças graves de sangue, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, insuficiência renal crônica, atrofia muscular espinhal, AME, esclerose lateral amiotrópica, ELA, Parkinson, Alzheimer e paralisia irreversível e incapacitante, sem fins lucrativos e que atendam cumulativamente os requisitos exigidos no artigo 191, inciso 6º, parágrafo 6º do Código Tributário Municipal. A emenda está em discussão. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras. Aqui a gente está pedindo essa isenção também. Eu tenho certeza que vocês já olharam o projeto e com certeza leram essa emenda. E eu tenho certeza absoluta que vocês configuraram bem, olharam e verificaram que realmente tem que ajudar essas pessoas. Todo mundo conhece, todo mundo tem pessoas que sofrem dessas doenças aqui, a ELA, a AIDS, câncer e tudo mais. Muitas pessoas, e esse rico dinheirinho, isso aqui só está pedindo isenção do IPTU, não é das taxas, não é água, é taxa de iluminação, aquelas coisas todas. Estão pedindo para isenção do IPTU. Então essas pessoas, elas moram normalmente em casas, são pessoas comuns, simples, pobres, certo? Que às vezes o imposto vai custar ali 150, 200 reais. Ah, é pouco o IPTU disso, tal, porque não tem água e tal. Mas é 150, 200 reais que faz muita diferença. Faz muita diferença nessas famílias. Quem não sabe, é só pegar e acompanhar ou ir na casa de umas pessoas que têm esse sofrimento, certo? Que têm esses problemas, que eles vão pegar e vão agradecer. Essa é a oportunidade, né? Nesse momento dessa isenção. Então eu peço a aprovação dessa emenda aos vossos colegas. Vereador, e também... Sim, senhor. Só uma dúvida aqui, me perdoem. Aqui, no caso, são os imóveis que cuidam dessas pessoas, mas os imóveis que funcionam como instituição. Por exemplo, eu, Júlio Colombo, se na minha casa eu tiver uma pessoa portadora individualmente, pela emenda que não. É isso, vereador Salésio? Uma parte, vereador. Sim, senhor. Vou dar um exemplo bem claro. Por exemplo, a Casa Guido.
é uma instituição que funciona e que faz um trabalho exemplar. Então, a nossa preocupação, depois virá uma outra emenda, para também isentar a pessoa que sofre dessas doenças, certo? Um abraço. Exatamente. É isso aí, então, peço aprovação, e daí já fica... Essa é para instituições. Está explicado. Perfeito, perfeito. Desculpa, eu que também não prestei atenção. Mas então, no mesmo sentido, a próxima emenda que vem, é isso aí. Essa aqui, então, é para as instituições individuais e a outra são para as pessoas. Então, eu já peço aprovação da emenda 3 e a 4 junto, para não precisar vir aqui e falar novamente. Muito obrigado e boa noite. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada da emenda 03 ao PL-CPE 044/2018. Votação encerrada. A emenda 03 ao PLC 044/18 foi aprovada por unanimidade. Emenda 04 ao PLC 044/2018. Acrescenta o inciso 3º do projeto de lei complementar do Executivo PLC 044/18 com o seguinte teor. O município. Me deixou bravo isso aqui. O munícipe, contribuinte, cônjuge ou filhos dos mesmos que, comprovadamente por laudo médico, seja portador de neoplasia, tumor maligno, doenças graves do sangue, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, insuficiência renal crônica, atrofia muscular espinhal, AME, esclerose lateral amiotrópica, ELA, Parkinson, Alzheimer e paralisia irreversível e incapacitante com renda familiar até 4 salários mínimos vigentes no país e seja proprietário ou possuidor do imóvel residencial no território deste município. Está em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Antes disso, vereador, com toda a permissão de Vossa Excelência, eu só vou ler o requerimento. Os vereadores que este subscrevem requerem, amparados nos termos regimentais, que o horário destinado à ordem do dia seja prorrogado até que todas as matérias que deles contam sejam votadas. O requerimento está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência, o vereador dispõe de 10 minutos. Então, senhor presidente, cumprimentando toda a mesa, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, cumprimentar o público aqui, a Polícia Militar que se faz presente nesse momento e os demais. Agora sim, a emenda que o Ademir estava discutindo, agora é relativa às pessoas que são cometidas dessas enfermidades e que tenham um imóvel só no município, então serão isentadas dessa taxa também. Então, na primeira isentou a entidade e agora aquelas pessoas que... Uma parte, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Nós estamos se referindo à isenção de IPTU, né? Isso. É isso. Anterior também IPTU, essa IPTU, tudo aquilo que estamos discutindo até agora é IPTU, certo? E eu tenho dúvida, vereador, eu tenho dúvida porque nós estamos lidando com instituições num primeiro momento. Perfeito? Perfeito. Agora nós estamos falando que todos aqueles que têm uma das deficiências que foram apresentadas ou doenças que foram apresentadas, certo? Que atender o perfil do caput e os seus incisos... Devidamente, né, devidamente documentado. Claro, claro. Ou seja, que possui uma única residência, 150 metros quadrados, seu terreno com 600 metros quadrados, enfim, aquele requisito objetivo que a lei institui. Perfeito? Correto. Então, nesses casos, nós também estamos dando isenção para todas as pessoas. Muito bem. A pergunta... Proprietário ou filhos de proprietários. Certo?
Ou seja, existe uma abrangência muito grande, nós ampliamos demais esse leque, vereador. Né? A pergunta é simples. Nós temos presentes hoje o impacto efetivamente que isso representa? Eu acho que a ideia é bacana, eu acho que a ideia é boa, mas qual é o impacto efetivamente? Nós temos presente do número de pessoas acometidas com essa doença hoje na cidade de Criciúma? Eu tenho essa dúvida, na realidade, entendeu? Então, eu precisaria entender o impacto disso, que eu vejo que amplia bastante. Não é que eles não sejam merecedores, né? Acho que o debate, a pergunta serve para que a gente possa dar sequência a esse debate. Também quero cumprimentar o pessoal da Polícia Militar, na presença do Luciano, cumprimento todos os demais aqui presentes. Obrigado, vereador. Então, vereador, a nossa preocupação justamente é isso. Nós vamos atingir aquela classe que não tem uma renda alta, que não tem uma casa num padrão alto e que está cometida dessa enfermidade. Ela terá devidamente um laudo médico comprovando que ela está tal. Então, todo esse procedimento será requisito legal para que ela obtenha essa isenção. Uma parte, vereador. Só uma parte, ainda para contribuir aquilo que o vereador Júlio Kaminski colocou aqui. O inciso 2º do 3º artigo, que trata das isenções, ele diz assim, que são isentos de IPTU. O inciso 2º diz, o proprietário de imóvel, veja só, o proprietário de imóvel que perceba renda familiar de até 2 salários mínimos, cujo imóvel não contenha área total edificada superior a 150 metros quadrados, e com uma única unidade familiar, que seja possuidor de um único imóvel no município com área territorial de até 600 metros quadrados. Ou seja, essas pessoas que são acometidas dessas doenças, dessas enfermidades, já não poderiam, de repente, se enquadrar dentro desse inciso, né? O que o vereador propõe com a emenda é que pessoas que percebam até 4 salários mínimos de renda familiar. Mas, no caso, não poderia se encaixar dentro do que já está previsto no inciso 2º? Né? Deixa esse questionamento, haja vista daquilo que o vereador Kaminski colocou, da quantidade de pessoas. Nós não temos hoje o número exato de pessoas que, de repente, estariam utilizando desse benefício. Né? Então, esse é o meu questionamento. Então, vereador, muito bem colocada, né? A nossa emenda ela vem ampliando um pouco mais, claro, né? E a gente sabe que essas pessoas que são cometidas dessa enfermidade, ela não tem recursos que chega e fica difícil para a família. Então, 4 salários mínimos hoje, aparentemente parece muito, mas não é não. A parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. E eu acho bem louvável a emenda, mas eu vou discutir um pouco o ponto de vista médico com relação às doenças ali citadas que entrariam no critério de isenção. Como ela não especifica, por exemplo, ao falar de um paciente com insuficiência renal crônica, o paciente ele pode ter insuficiência renal crônica e não ser dialítico, ou seja, ele tem insuficiência renal crônica, mas não necessariamente precisa de uma hemodiálise. Paciente com HIV/AIDS, eu tenho pacientes com 30 anos de HIV/AIDS que está com carga viral indetectável e ele tem uma vida comum como qualquer um de nós. Então, fica muito subjetivo, de uma certa forma, porque fica muito abrangente as doenças que foram citadas ali por Vossa Excelência, principalmente no que tange, né, a questão da gravidade da doença e da cronicidade da mesma. Por exemplo, no câncer, neoplasia maligna. Existe neoplasia maligna de pele, que é o câncer basocelular, que ele é totalmente benigno do ponto de vista de evolução clínica, porque ele não dá metástase. E é o câncer mais comum no Brasil, o câncer de pele não melanoma. Então, como os incisos eles ficaram muito tópicos abertos, ficou um tanto quanto abrangente e, de uma certa forma, subjetiva com relação à cronicidade e à gravidade das doenças. Então, de uma certa forma, por não ter um estudo de impacto, como o vereador Potelec falou, e o vereador Kaminski também falou, e haja vista essa abrangência que pode ter, eu acho um tanto quanto perigoso, o temerário, a aprovação dessa emenda por não termos como dimensionar o impacto dessas isenções. Agradeço, vereador. Na realidade, doutor Alisson, meu colega
Ademir já tem um projeto nessa linha, que acho que até vai contribuir bastante, né, Ademir, que vai também colocar essa parte e que vai legalizar também dentro dessa área, né, tudo isso. Mas nós voltamos a dizer, Vossa Excelência como médico vai analisar e vai realmente ver os casos que são necessários, né? E para ele conseguir essa isenção, certamente vai ter que ser documentado. O médico vai ter que dar o seu parecer. Então, dessa forma, eu peço que aprove a emenda. Obrigado, senhor presidente. A emenda 04 ao PLCPE 044/18 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda 04 ao PLC 044 foi rejeitada, eis que 9 votos favoráveis e 6 contrários. Como é um PLC, a necessidade de 12 votos. Emenda modificativa 05 ao PLC-PE 044/18. Inclui inciso no artigo 3º do projeto de lei PLC-PE 044/18. Artigo 3º. Os imóveis sediados no município de Criciúma e que funcionem como sede de associações ou clubes que representam o município de Criciúma nos Jogos Abertos, Joguinhos Abertos de Santa Catarina e ou Parajasque, em pelo menos 3 modalidades olímpicas ou paraolímpicas. A emenda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda modificativa 05 ao PLCPE 044/18. Votação liberada. Estamos em quanto? Em 15? Arranjo. Votação encerrada. A emenda foi rejeitada por 10 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima ordinária, dia 11 de dezembro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental, destinada exclusivamente à eleição da mesa diretora. Boa noite a todos.